Se você está grávida, para aqui agora e assiste esse vídeo. Se você conhece alguma amiga que está grávida, marca ela nos comentários de cara desse vídeo, porque ela precisa assistir esse vídeo. E se você está no pós-parto, você também precisa assistir esse vídeo, porque de fato você pode virar o jogo agora. Hoje é dia de 3 dicas infalíveis para você perder o peso que você ganhou na gravidez. Eu sou Roberta Nascimento, especialista em recuperação de barrigas depois da gravidez, recuperação de diástase. Mas hoje a gente não vai falar de diástase. A gente vai falar de diástase de uma outra forma, porque boa parte da causa do aparecimento, uma das causas, na verdade, do aparecimento da diástase é pelo excesso de ganho de peso na gravidez. Então, uma das coisas que a gente já precisa ficar em estado de alerta, atenção, se você está grávida, é em controlar o ganho de peso. A gente acaba deixando pra lá, quebra o ponteiro da balança e acaba gerando aquela ansiedade, aquele desejo louco para perder logo todos os quilos ganhos na gravidez no pós-parto. Aquele famoso deixa para depois que eu resolvo. Conhece isso? Você tá nessa situação? Você passou por isso? Deixou pra lá e agora tá tentando resolver? Deixa eu te explicar exatamente o que tá acontecendo. Seguinte, se você ganhou acima, assim, uns 9, 10 quilos na gravidez, você ultrapassou o limite do que seria normal e saudável de peso da gestação. Da gestação, a gente tá falando peso, bebê, placenta, líquido do útero, não sei o que, peitos que crescem, líquidos, inchaço, não sei o que. Em média, no primeiro mês do pós-parto, a gente perde de 9 a 10 quilos da gravidez, óbvio, com variações de tipo de corpo, volume sanguíneo, volume de líquido, tamanho de útero, tamanho de bebê, tamanho de placenta, tudo isso é variável. Para te dar uma noção de como isso é variável, na minha primeira gravidez, eu fechei com um ganho de 9,5 kg, perdi todo o peso no primeiro mês, e na minha segunda gestação, eu ganhei 7,2 kg, se eu não me engano, e também, muito rápido, sei lá, em muito menos de um mês, eu já estava com meu peso ok, e na verdade, já estava até mais magra do que antes. Os dois pós-partos foram muito diferentes, principalmente em relação a peso, e não só em ganho total, mas principalmente como eu comecei aquela gravidez, como que ela desenrolou, mas isso é papo para um outro vídeo. Hoje o centro eu vou te dar 3 dicas que melhoraram muito o meu processo de recuperação e de perda desse peso gestacional. Porque na minha primeira gestação, eu engravidei acima do peso. Então isso acontece muitas vezes a gente engravida acima do peso e a gente tem alguns quilinhos extras para perder. E a gente coloca a ansiedade toda e projeta. Vem a dica número 1. A gente projeta toda a expectativa, toda a intenção de perda de peso na amamentação. Não faça isso. Essa é a primeira dica que eu te dou. Não coloca toda a sua expectativa de perda de peso na amamentação. Porque a função da amamentação é a qual? Amamentar e alimentar o bebê, não é te emagrecer. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que o tiro saia pela culatra e você se decepcione. E se você depositar todas as expectativas, quando eu amamentar vai emagrecer, você pode cair do cavalo e a sua frustração vai ser muito grande. E lidar com uma frustração num processo de pós-parto que já não favorece esse tipo de emoção, não é o melhor cenário para o pós-parto. E não coloca essa expectativa porque isso vai gerar ansiedade em você. E quando gera ansiedade em qualquer pessoa do universo, você fica com muita fome. Normalmente as pessoas ansiosas, elas fazem o quê? Elas comem muito. Então o ideal é que você controle esse ganho de peso ao longo da gravidez, para que de fato você não tenha um cenário de perda de peso alarmista, de ansiedade muito grande nesse puerpério, para que você não tire a atenção da amamentação real
verdadeira, de fato estar se conectando com esse bebê, estar de fato preocupada em alimentar esse bebê e não projetando que ela vai estar de fato te emagrecendo, quando você percebe, isso acontece muito, muito. Me ouve sério, olha no fundo dos meus olhos. Eu tô cansada de ver isso. As mulheres projetam isso na amamentação, elas acreditam e elas forçam a barra, fingem que estão querendo amamentar, tentam, dizem que estão tentando de tudo e de verdade elas estão só querendo emagrecer. Quando elas percebem que aquele cenário não está levando aonde elas querem, elas não estão emagrecendo, a primeira coisa que elas fazem, a primeira barreira, o primeiro obstáculo, elas desistem da amamentação. Porque, na verdade, elas nunca quiseram estar nesse lugar. Elas só queriam estar perdendo peso. Quando elas viram que elas não estão perdendo peso, elas buscam o caminho tradicional que elas já conhecem, que é voltar para academia, voltar a fazer tudo que ela conhece, fazer dieta, não sei o que, tudo que eles já conhecem. Aí você, a mãe que está tentando amamentar de verdade, que está aí enlouquecida com a sua casa, entra em conflito emocional quando vê isso e fala, cara, por que ela consegue e eu não? Como é que ela já está na academia e eu não consigo ir para academia? Gente, para e olha com verdade pro que você quer. E não tem problema nenhum se você não quiser amamentar. Eu, Roberta, tenho a minha escolha pessoal pela amamentação. Inclusive, eu amamentei minha segunda filha por quase 2 anos. Ela naturalmente parou por volta de 1 ano e 10, 1 ano e 11. Eu amo amamentar. Eu tenho uma conexão incrível com a amamentação. E eu digo pra vocês, como no meu segundo pós-parto, eu emagreci bem antes de engravidar. Né? Eu já entrei na segunda gravidez com meu peso ideal, diferente do primeiro. Eu ganhei muito pouco peso, eu ganhei só 7 quilos. Gente, faz uma diferença tão grande quando você vai amamentar, sem pensar que você tem que emagrecer ou que você tem que qualquer coisa, e você só tá ali disposta a se conectar com aquele bebê. E é de verdade passar por todos os obstáculos da amamentação. Eu preciso te dizer uma coisa. Não existe amamentação sem obstáculos. Não existe amamentação que dê certo de cara. Isso é muito raro. Isso é muito difícil. Pode acontecer com você? Pode. Assim como existem aquelas que vão lá e param em 2 segundos e a gente fica de cara com aquela pessoa. Tipo, como assim, paradeira? Acontece. Mas não é o comum. A verdade é que é um desafio, sim. É um aprendizado de verdade. Por mais que você já tenha amamentado vários filhos, aquele dueto, isso é uma amiga minha que fala, que é psicóloga, consultora de amamentação. Eu trago ela aqui para bater um papo com vocês, a Ana Paula Carvalho. Ela fala assim, Rô, aquele dueto, aquele binômio, ela usa muita palavra binômio, na verdade, binômio. Ela fala assim, aquele binômio, ele é único. É a primeira vez que aquela mãe e aquele bebê se conectam com o ato de amamentar. Então, se a mulher está ansiosa, se ela está projetando algo daquela amamentação, provavelmente quando você está ansiosa e você projeta algo na amamentação e você acredita no seu inconsciente que o caminho é outro, é impressionante como não acontece a amamentação. E obstáculos não faltam para justificar você parar de amamentar e fazer outra coisa. E as pessoas vão entender, vão aceitar. O que vai acontecer? Muitas dessas mulheres depois ressentem não ter amamentado. Elas passam pelo ressentimento, pelo remorso, e esses sentimentos eles se acumulam aqui nessa região do nosso peito. Então, muitas das vezes você tem um sentimento de angústia e não sabe de onde vem, você tem um aperto no coração e você não sabe de onde vem, talvez você já tenha vivido isso tudo que eu tô te falando, e você tem esses sentimentos hoje como consequência dessa atitude, e você não sabe de onde vem isso, então eu já tô te dizendo de onde vem isso. Então, se eu tenho que deixar uma dica para você que tá grávida, uma dica para você que tá indo puerpério recente, né, acabou de ter seu bebê, é relaxa. Se você tem alguns quilos para perder da gravidez, e não tem jeito, eles já estão aí com você, relaxa, respira, ó, foca na amamentação. Quando você tira o foco
da amamentação em relação à projeção do emagrecimento, ao gerar essa expectativa do emagrecimento, muitas das vezes acontece emagrecimento. Uma dica bem especial que eu costumo dar para alguma das minhas alunas é o seguinte: quando você passa desse ciclo louco dos primeiros 2 meses, os 3, sou a mais honesta, os primeiros 3 meses, que é uma fase de adaptação mãe e bebê, de uma fase de aprendizado, de pega, de produção, de ajuste de demanda. Cara, são muitos ajustes que precisam acontecer e eles vão mudando, né? A cada 10 dias, basicamente, muda um pouco dessa demanda, essa é a verdade. E você se ajusta, passou esses primeiros 2, 3 meses, você pode sim usar uma coisa muito especial. Olha, eu estava nem projetado isso no roteiro, vou abrir para você. Abrir. Você pode usar o seu poder de visualização, a sua capacidade de visualizar. Usei muito isso, sabe com quem? Carol Castro e Débora Nascimento. Porque as duas tinham um curto período para emagrecer. A gente não podia fazer atividade de alta intensidade, como a gente já vem falando por aqui nos vídeos anteriores, em relação a agachamento, corrida, e elas seguiram todo o protocolo sem fazer. E elas precisavam emagrecer bastante. Carol precisou emagrecer acho que uns 14, 16 quilos e Débora também foi por aí em torno de uns 15. Num curto período, para estar atuando em determinados personagens que elas precisavam ter essa perda de gordura. Então, o que a gente fazia? Eu falava muito para elas, não perca a oportunidade, depois dessa fase louca, dessa fase nebulosa, caótica, que é esse início de pós-parto. Quando você sentar para amamentar, eu sempre falava para elas, respira, solta o ar e expira, 3 vezes, lento e profundamente, se conecta com esse bebê e visualiza, imagina que nesse leite que está indo para o seu bebê, estão saindo as células de gordura das áreas do corpo que mais estão com as células, com o depósito de gordura localizado. Vamos supor que algo está te incomodando muito e é normal, tá? A gente acumular gordura aqui nessa região de trás, do músculo do tchauzinho do braço. Se você está com um acúmulo de gordura muito grande nessa região, então nesse momento, numa das mamadas, não dá para botar o corpo inteiro não, vai por partes, tá? Vai com calma aí. Você vai amamentar naquele movimento, imaginando na sua tela mental, visualizando que essas gorduras estão indo no leite para o seu bebê. Ou seja, o bebê engorda e você emagrece. Então essa é uma dica, assim, muito importante que eu coloco para vocês, porque quanto maior for a expectativa, quanto maior for a ansiedade, maior vai ser a frustração, tá? E muito provavelmente você vai acabar desistindo da amamentação. Se isso não é um problema para você, se de verdade você nunca quis amamentar, eu acho que falar a sua verdade para você é muito importante. Porque a pior coisa é a gente mentir pra gente. A gente achar que quer amamentar ou falar para os outros que quer amamentar para não ser julgada e no fundo, lá no teu coraçãozinho você não tá afim. Então já assume de cara que você não tá afim, que você não quer, que isso não é para você e já resolve as coisas do jeito que tem que resolver. Agora, você quer amamentar e você entra sem querer, muitas entram nesse ciclo de ansiedade por conta do corpo e vocês se perdem na conexão com o bebê e existe sim um prejuízo de vínculo afetivo mãe e bebê. Vocês podem querer justificar, algumas pessoas famosas falarem, é igual. Não, não é igual. O vínculo afetivo construído por conexão energética de chakra cardíaco mãe e bebê não tem mamadeira que substitua, mas sim eu vejo quão importante é a mãe estar bem e feliz nesse momento para que de fato seja uma conexão positiva. Então o que eu quero ver de verdade com esse vídeo é que você veja a sua verdade, que você enxergue qual é a sua verdade, o que você realmente quer. E se você quer amamentar, você realmente trabalhe para diminuir a sua ansiedade ao ponto de não projetar nada nesse ato de amamentar. Que você simplesmente se entregue à amamentação e que nenhuma outra coisa te atrapalhe ou mude o seu foco do amamentar. Porque eu vejo isso acontecer demais. Em relação à amamentação, Roberta, o que eu posso fazer? Seja responsável por você.
Responsabilidade. Autorresponsabilidade, falo muito sobre isso. E quando a gente fala de autorresponsabilidade no processo de amamentação, a gente vai falar da sua alimentação. A gente vai falar de você se organizar para que você não passe fome no pós-parto. Porque isso é muito comum. Se você não tem uma super estrutura, se você não tem super empregadas e pessoas da família para te ajudar, você vai ter que se responsabilizar por isso. E você vai ter que construir uma rede de apoio. Você vai pedir para uma vizinha levar comida para você, ou você vai se organizar com uma quentinha específica que chegue na sua casa, ou você vai se organizar em contratar. Eu fiz isso, tá? No primeiro puerpério eu tinha empregada, 3 vezes na semana, tinha uma menina que trabalhava na minha casa, então ela realmente deixava comida, casa toda meio que no esquema pra mim, então já facilitava pra caramba a minha rotina. Agora, quando a Melzinha nasceu, eu não tinha. Então, o que eu fiz? Eu contratei uma cozinheira que ia na minha casa e fazia comida para 15 dias. Então, isso pra mim era uma mão na roda, era super prático, porque eu ia na geladeira a hora que eu tinha que comer e eu comia. E a gente esquece de comer, isso é verdade. A gente esquece de escovar dente, a gente esquece de tomar banho, a gente esquece de um monte de coisa, isso é verdade, principalmente no início. Você já deve ter ouvido falar, porque eu já falei por aqui, que eu adoro uma planilha. E nessa planilha eu colo lá na geladeira e eu coloco os dias da semana e coloco as refeições que eu tenho que fazer. E ao longo do dia eu vou lá e dou um check, porque é verdade, a gente esquece de comer. E nessa estratégia que a gente esquece de comer, eu tenho uma dica que é infalível. Tá vendo aqui uma mesinha que tem aqui do lado? Tem uma garrafa d'água aqui. Espalhe garrafa d'água e guloseimas pela casa. Não é guloseima chocolate, não. Vamos pensar em snacks saudáveis. Vamos pensar em castanhas. Vamos pensar em semente de abóbora. Vamos pensar em damasco, ameixa. Vamos pensar em tâmara, frutas secas. Coisas que a gente pode colocar em pontos estratégicos da casa que de fato ajudem você a se lembrar que está com fome. Principalmente no quarto do bebê. Porque quantas vezes você entra no quarto do bebê já com fome, você acha que vai botar o bebê pra dormir em 15 minutos e leva 1 hora. E você tá azul. Quando você tá com muita fome vivendo uma situação caótica dessa e a criança não dorme, você vai ficando cada vez mais mal-humorada, vai ficando cada vez mais difícil. E a hora que você sai de lá, amor, você quer comer o mundo. E isso atrapalha a sua fábrica, isso atrapalha a sua produção de leite. Você precisa de energia e muita água para poder amamentar. E verdadeiramente tá bem, para poder cuidar do seu filho, amamentar e quem sabe sim perder peso com a amamentação. Mas não acredite na amamentação para perder o seu peso. Dica 2: coma carboidratos. Isso, coma carboidratos. O seu corpo precisa de energia e a fonte de energia para estar a sua fábrica funcionando a todo vapor na produção de leite. Você está conseguindo perder calorias, né, durante esse processo do pós-parto é realmente consumindo carboidratos. Algumas alunas que eu já tive já fizeram a estratégia errada de estar restringindo o consumo de carboidratos e acabaram engordando no pós-parto. Então essa não é a melhor estratégia. O seu corpo, tanto na gravidez quanto no pós-parto, especificamente o seu metabolismo muda e ele precisa sim de um consumo controlado e equilibrado de carboidratos. E a dica 3, última dica para a gente fechar esse vídeo é controle a sua ansiedade. Simples, né? Não é simples, eu sei que não é simples, eu vou te dizer. Uma das formas de você controlar a ansiedade nesse processo, logo depois da gravidez, é buscar formas de você sair da zona de caos. O que seria isso? Tenta sair de casa, tenta tomar sol, então sair para caminhar com o seu bebê, você sair para ver a rua, para ver pessoas e ver a luz do dia ajuda você a equilibrar a ansiedade, porque ficar enclausurada em casa dá uma sensação de aprisionamento que gera um quadro de ansiedade que vai te levar provavelmente a uma crise de depressão. Então busque sair de casa, busque tomar um banho demorado, eu sei que isso também não é fácil, mas se você fizer um combinado aí com o marido, com alguém da família, com uma vizinha, com uma amiga, para de vez em quando te dar esse tempinho para você conseguir tomar um banho demorado,
você, se for possível, medite. A meditação é algo que realmente ajuda muito no processo do puerpério. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa dica, curta esse vídeo, compartilhe com as amigas, se inscreva no canal e se você quer receber mais conteúdos do Diástase na Prática, aperta o sino e esteja sempre recebendo as notificações dos novos vídeos que a gente tem por aqui. Um grande beijo, eu adorei fazer esse vídeo, desmistificar um pouquinho as expectativas que vocês acabam colocando na perda de peso na amamentação. Não faça isso, viu? Tô de olho!